Alerta Vermelho. Capítulo 2. Como ser rebelde numa família de comunistas? Se você me ouvisse falando agora, provavelmente perguntaria: como esse sujeito com sotaque americano e passaporte britânico se tornou o maior investidor estrangeiro da Rússia e acabou enxotado do país? É uma longa história que obviamente começou nos Estados Unidos, em uma família americana fora dos padrões. Meu avô, Earl Browder, era um organizador de sindicatos nascido em Wichita, Kansas. Era tão bom no que fazia que os comunistas descobriram seus talentos e o convidaram para ir para a União Soviética, em 1926. Pouco depois de chegar lá, ele fez o que a maioria dos homens americanos ativos e cheios de autoconfiança fazem em Moscou. Conheceu uma russa muito bonita. Seu nome era Raisa Berkman, uma das primeiras mulheres a exercer a advocacia no país. Os dois se apaixonaram e se casaram. Acabariam tendo 3 filhos homens, o primeiro dos quais foi meu pai, Félix, que nasceu na capital russa em julho de 1927. Em 1932, Earl voltou para os Estados Unidos, instalou-se com a família em Yonkers, no estado de Nova York, e se tornou o dirigente máximo do Partido Comunista Americano. Pela chapa comunista, ele concorreu 2 vezes em 1936 e 1940 à presidência do país. Apesar de só ter recebido aproximadamente 80 mil votos em cada eleição, sua candidatura se concentrou na era da Grande Depressão, nas insuficiências e fraquezas do capitalismo, forçando todos os atores políticos a redirecionar seus programas políticos para a esquerda. Ele era tão eficaz que foi capa da revista Time em 1938, com a legenda Camarada Earl Browder. Essa mesma eficácia provocou a ira do presidente Roosevelt. Em 1941, depois de ser preso e condenado por fraude de passaporte, meu avô começou a cumprir pena de 4 anos na Penitenciária Federal de Atlanta, no estado da Geórgia. Felizmente, graças à aliança entre os Estados Unidos e a União Soviética na Segunda Guerra Mundial, ele foi indultado 1 ano depois. Earl passou os anos do pós-guerra no ostracismo, até o senador Joseph McCarthy dar início à sua infame caça às bruxas, com a qual pretendia limpar o país de todos os comunistas, sem exceção. Os anos 1950 foram uma época de paranoia nos Estados Unidos, e não fazia diferença se o indivíduo era um bom comunista ou um mau comunista. Ele continuava sendo um comunista. Earl foi intimado e interrogado por meses pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas. A perseguição ao meu avô e as suas convicções políticas pesaram bastante no resto da família. Minha avó era uma intelectual judia russa e não tinha nenhuma vontade de ver seus filhos enveredarem pelos caminhos sujos da política. Para ela, as vocações mais nobres estavam na academia, especificamente na ciência ou na matemática. Félix, meu pai, correspondeu às expectativas. Na verdade, superou-as com folga e foi aceito no MIT aos 16 anos. Numa trajetória extraordinária, ele se formou na graduação em apenas 2 anos. Matriculou-se na pós-graduação em matemática de Princeton e aos 20 já era PhD. No entanto, embora fosse um dos jovens matemáticos mais brilhantes dos Estados Unidos, ele ainda era filho de Earl Browder. Quando o presidente Truman instituiu a obrigatoriedade do serviço militar depois da Segunda Guerra Mundial, Félix solicitou o adiamento de sua convocação, mas seu empregador à época, o Instituto de Estudos Avançados de Princeton, se recusou a escrever uma carta em seu favor. Nenhum dos superiores queria assinar um documento defendendo o filho de um comunista conhecido. Sem conseguir a carta justificativa do adiamento, Félix foi imediatamente convocado e começou a servir no exército em 1953. Depois do treinamento básico, foi designado para uma unidade de inteligência do exército em Fort Monmouth, Nova Jersey, onde trabalhou por várias semanas, até o comandante se dar conta do seu sobrenome. A partir daquele momento, fizeram as engrenagens girar bem rápido. Uma noite já tarde, meu pai foi arrancado do seu beliche, jogado em um veículo militar e levado para Fort Bragg, na Carolina do Norte, onde foi escalado para operar as bombas de gasolina de um posto na periferia da base militar, função que desempenhou por 2 anos. Depois de ser dispensado do exército, em 1955, candidatou-se ao primeiro emprego acadêmico que encontrou, professor júnior na Universidade Brandeis. O corpo docente da instituição mal podia acreditar na sorte de ter um matemático de primeira linha de Princeton se candidatando à vaga. No entanto, quando sua recomendação foi apresentada,
o conselho diretor rejeitou a ideia de apoiar a contratação do filho de um ex-líder do Partido Comunista Americano. À época, a presidente do conselho era Eleanor Roosevelt. Embora tenha sido seu marido responsável pela prisão do meu avô, ela disse que não poderia haver gesto mais anti-americano do que negar a um grande cientista a possibilidade de exercer sua profissão simplesmente porque era filho de determinada pessoa. No fim, Félix conseguiu a vaga, o que acabou sendo um trampolim para postos em Yale, Princeton e na Universidade de Chicago, onde seria promovido à posição de diretor-geral do Departamento de Matemática. Sua carreira foi longa e exitosa. Em 1999, o presidente Clinton lhe concedeu a Medalha Nacional de Ciências, a maior honraria do país no campo da matemática. A história da minha mãe não é menos marcante. Eva, nascida em Viena, em 1929, era filha de uma mãe solteira judia. Em 1938, já era óbvio que os judeus eram alvo dos nazistas, motivo pelo qual qualquer judeu que tivesse a oportunidade fugiria para o mais longe possível da Europa. Como havia muita gente tentando escapar, obter um visto para os Estados Unidos era quase impossível, o que levou minha avó a tomar a dolorosa decisão de entregar minha mãe para adoção. Assim, minha mãe poderia ter a chance de uma vida melhor nos Estados Unidos. Os Applebaum, uma boa família judia de Belmont, Massachusetts, concordaram em receber Eva. Com apenas 9 anos, ela cruzou a Europa de trem, embarcou em um vapor e cruzou o Atlântico para encontrar sua nova família nos Estados Unidos. Ao chegar, impressionou-se com o refúgio onde foi acolhida. Nos anos seguintes, minha mãe viveu em uma casa confortável, com um quarto só para ela, um cocker spaniel e um gramado bem aparado, sem guerras genocidas por perto. Enquanto Eva se ajustava à nova vida, minha avó Erna conseguiu escapar da Áustria e chegar ao Reino Unido. Em vista da dor insuportável de estar longe da filha, não houve um dia que ela não passasse tentando obter um visto para os Estados Unidos a fim de poder se encontrar com ela. Depois de 3 anos, o visto finalmente saiu. Ela então viajou da Inglaterra para Boston e apareceu na porta dos Applebaum, em Belmont, na expectativa de um reencontro muito feliz. No entanto, minha avó foi recebida por uma menina americana que mal conhecia e que se sentia tão confortável com os Applebaum que não tinha vontade de ir embora. Ao fim de uma disputa traumática, minha avó venceu, e as duas se mudaram para um apartamento de um quarto em um pequeno prédio popular em Brookline, Massachusetts. Minha avó trabalhava 80 horas por semana como costureira, mas elas eram tão pobres que sua principal extravagância era dividir uma bandeja de rosbife com purê de batata uma vez por semana em uma lanchonete local. Sair da pobreza para uma situação confortável e depois voltar para a pobreza foi tão traumático que até hoje minha mãe pega sachês de açúcar e pãezinhos servidos como couvert em restaurantes e os guarda na bolsa. Apesar das dificuldades por que passou, minha mãe teve um excelente desempenho escolar, o que lhe valeu uma bolsa integral no MIT. Foi lá que ela conheceu Félix, em 1948. Casaram-se poucos meses depois. Nasci em 1964 no seio dessa família estranha, acadêmica e de esquerda. Os principais assuntos na hora do jantar eram teoremas matemáticos e como empresários sem escrúpulos estavam levando o mundo para o abismo. Meu irmão mais velho, Thomas, seguiu os passos do meu pai e entrou na Universidade de Chicago, com apenas 15 anos. Graduou-se em física, formado com louvor, claro, e foi direto em busca do Ph.D. aos 19 anos. Ele é hoje um dos mais importantes físicos especializados em partículas do mundo. Eu, por outro lado, enveredei para a extremidade oposta do espectro acadêmico. Quando eu tinha 12 anos, meus pais anunciaram que iriam tirar um ano sabático e me deram as seguintes alternativas: ir com eles ou estudar num colégio interno. Escolhi a segunda opção. Sentindo-se culpada, minha mãe permitiu que eu escolhesse a escola. Como eu estava mais interessado em esquiar do que em estudar, procurei escolas próximas a estações de esqui. Encontrei uma bem pequena, chamada Whiteman School, localizada em Steamboat Springs, Colorado. Meus pais estavam tão envolvidos no seu mundo acadêmico que nem se deram o trabalho de levantar mais informações sobre a escola. Se tivessem feito isso, teriam descoberto que naquela época, a Whiteman não era nada cuidadosa no seu processo seletivo e atraía um grande número de alunos problema, jovens que tinham sido expulsos de outras escolas ou que tinham problemas com a justiça.
Para poder me matricular nesse colégio interno, tive que pular o 9º ano. Então, cheguei a Whiteman aos 13 anos de idade, o menor e mais jovem aluno da instituição. Quando viram aquele magricela vestido num blazer azul, os outros garotos imediatamente descobriram uma vítima. Na minha primeira noite, um bando deles foi até o meu quarto e começou a revirar minhas gavetas e pegar o que queriam. Protestei, mas eles me cercaram, me seguraram, me jogaram no chão e cantaram até não poder mais. Hora de apertar as tetinhas, Billy Browder, hora de apertar as tetinhas. Essa mesma cena se repetiu noite após noite nas primeiras semanas. Fui machucado e humilhado e todas as noites, quando as luzes eram apagadas, eu entrava em pânico só de imaginar os horrores que aqueles garotos praticariam contra mim. Minha mãe foi me visitar no começo de outubro. Por orgulho, não contei a ela nada do que estava acontecendo. Eu detestava tudo aquilo, mas achava que era capaz de aguentar. No entanto, assim que entrei no carro da minha mãe para irmos jantar, eu desmoronei. Assustada, ela perguntou o que estava acontecendo. Eu odeio esse lugar, gritei em meio ao choro. É horrível. Não contei que apanhava todas as noites, nem sobre os beliscões nos mamilos, e não sabia se ela suspeitava de alguma coisa. Ela simplesmente disse: Billy, se não quer ficar aqui, basta dizer e eu levo você para a Europa comigo. Pensei no assunto e não respondi de imediato. Quando chegamos ao restaurante, decidi que, embora não houvesse naquele momento nada mais tentador que voltar ao colo aconchegante da minha mãe, eu não queria sair da Whiteman me sentindo um derrotado. Sentamos a uma mesa no restaurante e fizemos nossos pedidos. Fui me acalmando enquanto comia e, no meio da refeição, olhei para ela e disse: Olha, acho que vou ficar. Vou fazer tudo dar certo. Passamos o fim de semana juntos fora da escola e no domingo à noite ela me deixou lá. Depois de nos despedirmos, eu estava caminhando para o meu quarto e, ao passar pelos dormitórios dos alunos do 2º ano, ouvi 2 garotos sussurrando: apertar as tetinhas do bebê, apertar as tetinhas do bebê. Acelerei o passo, mas os 2 garotos se levantaram e começaram a me seguir. Eu estava tão humilhado e enraivecido que, pouco antes de entrar no meu quarto, me virei e dei um soco no garoto menor. Acertei em cheio seu nariz. Ele caiu e eu rapidamente montei nele e continuei a socá-lo sem parar. O sangue já encharcava seu rosto quando seu colega me segurou pelos ombros e me jogou para o lado. Em seguida, 2 alunos do grupo deles me deram uma bela surra antes de o chefe dos inspetores aparecer para apartar a briga. Depois disso, ninguém mais mexeu comigo na Whiteman. Passei o ano inteiro lá e aprendi um monte de coisas de que nunca tinha ouvido falar. Comecei a fumar cigarro, escapar à noite e levar bebidas alcoólicas bem fortes para os dormitórios. Entrei em tanta confusão que acabei sendo expulso no fim do ano. Voltei para minha família em Chicago, mas já não era o mesmo Billy Browder. Na minha família não havia lugar para quem não fosse um prodígio. Eu estava tão fora da linha que meus pais não sabiam mais o que fazer comigo. Eles me mandaram para uma série de psiquiatras, orientadores e médicos para tentar descobrir como eu poderia ser consertado. Quanto mais tentavam, mais explosiva era a minha rebeldia. Rejeitar a escola foi um bom começo, mas, se eu realmente quisesse tirar meus pais do sério, teria que inventar alguma coisa diferente. Foi então que, perto do fim do ensino médio, tive uma ideia. Eu vestiria terno e gravata e me tornaria um capitalista. Nada deixaria minha família mais indignada do que isso.